Muito boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom a gente se exercitar, sempre desimpedir o espírito das coisas que precisam ser feitas, das coisas que precisam ser vistas, porque há muito tempo a gente vem passando pelas mesmas lições. Quem é professor, ou mesmo que todos nós que já fomos alunos, sabemos que o aluno que repete de ano 1, 2, 3 vezes já é considerado multirepetente. Nós estamos na Terra há 40 mil anos, já passamos por Buda, Maomé, já passamos por inúmeros enviados de Deus. Depois de Jesus, já estamos há 2000 anos na mesma lição. Não é questão de dar 3 anos na mesma lição. Depois de Jesus, estamos há 2000 anos. Já reencarnamos mais de 10 vezes, seguramente. Entre as encarnações, fizemos cursos de Evangelho. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, uma vez se despediram de Chico, falando que tinha um compromisso. E Chico perguntou: o que você vai fazer, né? Perguntando curioso. Vou fazer um curso de Evangelho. Aí ele falou assim: nossa, se Emmanuel, que fez tanto livro, que é responsável por desvendar o Evangelho para a gente, como nessa maravilhosa série Fonte Viva, cujo livro Vinha de Luz é o que norteia os nossos trabalhos nesses tempos, além de Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, etc. É uma série de 5 livros que fala muito sobre o Evangelho. Se ele, que nos fala tão profundamente do Evangelho, que nos ensina tanto, que nem sempre a gente consegue entender tudo, estava fazendo um curso, o Chico imaginou: nossa, quem será que dá aula? Quem será que dá aula? Então a gente, no Espiritismo, diferente de outras religiões cristãs, não há exclusividade na interpretação do Evangelho. Nem há interpretação final também. Não há uma interpretação que feche a respeito das coisas. Mas nós todos podemos saber que, se nós estamos há tanto tempo ouvindo as mesmas lições, a ponto da gente saber muitas passagens do Evangelho, já começou a falar, você já sabe, por que a gente não aprendeu? Beto Guedes coloca numa música: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Há tanto tempo ouvindo a mesma coisa, como é que pode ser que a gente ainda não tenha conseguido? Se ali está a nossa libertação, se ali está o nosso aprendizado fundamental, por que a gente vem repetindo e não aprende? Certamente não é uma questão intelectual, porque na razão nós entendemos, na razão nós sabemos. A tragédia dos nossos tempos, inclusive, pode ficar conhecida no futuro por um tempo em que os líderes cristãos estavam interessados no dinheiro dos fiéis, estavam interessados em coisas piores ainda. Porque, olha, nós temos hoje em dia líderes cristãos mercenários, nós temos líderes cristãos pedófilos. Não é uma coisa incrível que tanta gente conheça tanto de Jesus Cristo e que continue a mesma coisa, continue ruim? E nós, inclusive, nesse barco, porque nós não estamos aqui à toa, né? Se nós estamos aqui é porque nós não aprendemos também. O que nos impede de seguir Jesus? Tinha aquele personagem da televisão que falava assim: para justificar o sofrimento dele: eu devo ter tirado pedra na cruz. Ele não deve estar errado, meu amigo. Ele não deve estar errado. A gente não sabe exatamente o que a gente fez até agora, mas o que a gente não fez é certeza. Nós não aprendemos Jesus Cristo. Quem achar que já aprendeu e está aqui, deve estar aqui em missão de exemplificação do amor de Jesus. Deve estar andando por cima de mar, deve estar curando as pessoas, deve estar fazendo milagres por aí. É que ninguém percebeu ainda. É muito difícil que isso esteja acontecendo, é claro.
Mas existem, nesse momento de transição, Deus colocou, Jesus colocou alguns missionários estrategicamente colocados, mas são poucos, são muito poucos. E se enganam aqueles que pensassem, devem ser espíritas. Não, sem dúvida, Chico Xavier é um dos missionários que Deus colocou para nos ajudar na transição planetária, sem dúvida. Mas Hilda Arnes, por exemplo, que morreu em pleno terremoto do Haiti, ajudando as pessoas, certamente está entre um espírito que nos ajudou, que nos exemplificou, que levou milhares de voluntários do Brasil inteiro a salvar crianças da desnutrição, da mortalidade infantil. Ah, mas Hilda Arnes é ligada à Igreja Católica. E daí? Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de organizações humanas, né? Certamente entre os evangélicos tem pessoas com muita solidariedade, muita compaixão, que fazem trabalhos maravilhosos. A gente provavelmente não conhece. Entre os budistas também deve ter. Entre os ateus deve ter gente melhor do que todos os religiosos. Deve ter algumas pessoas solidárias entre os ateus que são melhor do que todo mundo que fala. Jesus até brincando com a gente, mas ensinando sempre, ele fala assim: um pai chamou 2 filhos e precisava que eles fizessem um favor para eles. Um revoltado falou: eu que não faço, não vou fazer nada disso que você está falando, e saiu. Mas pensando melhor, baixando um pouco o nervoso dele, falou assim: vou fazer o que ele mandou. Foi lá e fez. Mas teve um outro filho, não, o outro filho era meio puxa-saco, né? Ô meu paizinho, pode deixar, faço tudo. Mas saindo dali, ele falou assim: sabe uma coisa? Acho que eu vou fazer não. E aí pergunta Jesus: quem dos 2 fez a vontade do Pai? O que falou ou o que fez? É claro que fazer é mais importante do que falar. Tem mulher que apanha no marido e o marido fala que bate por amor. A maioria dos pais que batem nos filhos falam que batem nos filhos por amor. As pessoas estão se matando no Oriente Médio em nome de Deus. Põe um monte de bomba que em volta, chega assim num lugar que tem bastante gente, se explode, mata um monte de gente em nome de Deus. Não é lindo isso? O cristianismo mesmo já torturou através da Inquisição, já fez guerra através das cruzadas, já perseguiu os protestantes, já perseguiu inclusive o espiritismo, que teve centenas de livros queimados em praça pública pela igreja. Então, nós precisamos nos investigar. Se o problema não está no racional, se nós basicamente entendemos o que Jesus veio dizer, por que as coisas não se desenvolvem? O que dentro de nós nos afasta da luz, ou, no dizer de Jesus, do caminho, da verdade e da vida? Para isso é interessante a gente usar uma lição de Jesus. Jesus conta para a gente, numa parábola, que o dono de uma fazenda resolveu viajar. Ele já estava há muito tempo ali na fazenda, resolveu dar uma viajada longa, por alguns anos. Reuniu os empregados dele, não era uma fazenda muito grande, era um sítio. Reuniu os 3 empregados dele e resolveu deixar dinheiro com eles. No dinheiro de hoje seriam outras coisas, mas no tempo daquele os dinheiros chamavam-se, a moeda chamava-se talentos. E um talento tinha um valor muito grande. Imagino eu que alguma coisa como R$1.000, por exemplo, né? E ele entregou para um, chamou um empregado, ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 3, para outro ele entregou 1 talento. Saiu combinando assim: na volta a gente conversa. Tá bom. E aí ele foi e ficou não sei quantos anos viajando, mas um dia voltou, todo mundo com saudade. Imagina, né? Não conta a parábola, mas imagina que, patrão, que bacana, etc. Aí
Vamos conversar? Aí o que tinha recebido 5 talentos falou: patrão, eu peguei os talentos que o senhor deixou, negociei com eles, movimentei, aqui estão os 5 talentos que o senhor me deu, e aqui estão outros 5 que eu obtive com a negociação dos talentos. Aí o patrão olhou assim: poxa, bom servo, beleza, esse aí, ó, vai aqui pro lado que você ainda vai receber. Se você foi bom no pouco, vai ser melhor no muito. Então espere aí que você vai receber sua recompensa. Aí, tá bom. Veio o outro que tinha recebido 3 talentos e falou, fez basicamente o mesmo discurso. Falou: aqui estão os 3 talentos, eu também negociei os 3 talentos, e tá aqui estão outros 3 para o senhor. E ele: poxa, bom servo, fez os mesmos elogios àquele dos 5 talentos, e falou também que ele também receberia mais, já que foi tão bom no pouco. Aí quando chegou essa altura da conversa, o terceiro servo estava, a gente imagina que já estava, né, pensando bem, se coçando, querendo sair. Escuta, posso dar uma passeada? Não, espera um pouquinho, nós vamos conversar. Aí chegou a vez dele, o patrão olhou para ele: então, o senhor espera um pouquinho? Espera. Aí ele foi no cantinho ali, cavou. Depois que tinha cavado um buraco bem grande, puxou uma sacolinha ali, desembrulhou, pegou a moeda e entregou. Aí o seu talento. Aí deu aquele silêncio, né? Todo mundo esperando a continuação, né? E o silêncio ficou. não teve mais nada depois daquilo. E o silêncio ficou e foi causando aquele constrangimento. Não, é isso mesmo que eu tenho para entregar para o senhor, porque eu sabia que o senhor é um patrão rigoroso, que ia querer tomar conta da gente, saber como é que as coisas são. Então eu fiquei com muito medo e lhe entreguei: aqui está o seu talento. Até aí, eu, a primeira vez que eu vi a parábola, estava imaginando o quê? Que eu faria o quê? O que você faria? Gastava um talentinho. Ainda não teve o 4º servo que gastou e não ficou nada. Ainda não teve esse. Pois ele chamou esse servo de mau e inútil, e era exatamente o servo com quem eu tinha me identificado. Eu também. Se fosse dinheiro dos outros, eu guardava. E ali eu senti que o servo mau e inútil era para mim. Não é uma posição muito confortável, né? E aí ele falou assim, tem 2 versões, 2 evangelistas que contam a mesma parábola. Numa das versões, o patrão ainda fala para ele assim: escuta, já que você não tinha coragem, já que você tinha muito medo do que ia fazer, por que você não colocou pelo menos o dinheiro no banco? Porque daí rendia alguma coisa e você me daria o meu talento e mais alguma coisinha. Porque o que é o banqueiro? É porque dinheiro, não é todo mundo que se comporta com dinheiro do mesmo jeito. Tem gente que gosta de segurança, é o assalariado. A pessoa gosta de ter segurança. No final do mês, pode ser pouco, pode ser muito, nem sempre tem reajuste, etc. Mas eu quero ter o meu dinheiro. Tem gente que não. Tem gente que investe, que se arroja, que arrisca. Não é assim? E isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quer dizer que simplesmente tem gente que é de um jeito e gente que é do outro. O que o Jesus veio falar é que exatamente aquela pessoa que não tem coragem para investir os seus talentos, e talento, como o próprio nome diz, não é só dinheiro, ele tem um simbolismo em cima disso, né? Quem não tem coragem deve colocar os seus talentos a serviço de quem tem coragem, porque o banco faz isso. O banco pega o dinheiro de uns que não tem, que querem poupar e dá na mão de outros que querem investir, que querem negociar, que querem ser arrojados. Então ele falou: por que você não deixou o dinheiro no banco? Vocês já pensaram o que vocês têm feito com os talentos de vocês?
Se nós tivéssemos tempo aqui, se fosse uma oficina, a gente passasse um por um, vocês tivessem com disposição, a gente poderia perguntar: quem aqui já escreveu poesia na adolescência? Né? Ia ter gente que levantaria a mão. Quem aqui, quando era criança, ficava dançando, todo mundo falava que ia ser uma bailarina quando criança? Outros levantariam a mão. Quem aqui tinha uma capacidade, outra capacidade, desenhava muito bem, blá 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 blá. Nós temos muitos talentos. O que cada um fez com esses talentos até agora na vida é um exame que a gente não faz, mas que cada um pode fazer. Por exemplo, quando a gente estudava, tinha lá o melhor aluno da sala em português. Todo mundo que estudou tinha um aluno na classe, um ou dois, que eram bons em português, outros bons em matemática, outros eram ruins em tudo, mas na hora do intervalo, na hora de jogar bola, era o cão chupando manga, era o primeiro a ser escolhido, era o bom, né? O que cada um de nós fez com os talentos desde a escola. Então tinha lá o garoto que sabia mais, mas que não demonstrava, ficava só na sua, só na dele. Nem respondia a pergunta para não mostrar muita coisa, então deixava. Depois, o objetivo dele era tirar a maior nota da classe. Por causa disso, ele não falava para ninguém, muito menos ensinava a lição. Ele guardava para si mesmo, para quê? Para se exaltar, para se destacar. Tinha outros não, outros que sabiam, mas que davam um toque para o outro, dava até cola. Porque tinha gente que não dava cola para ninguém, porque se o objetivo dele era se destacar, aí ele não estou defendendo que deve dar cola, não deve, estou falando de ajudar, certo? Ajudar, estudar junto, etc. Tem gente que, concurso público, tem gente que não estuda junto em concurso público, por quê? Ou está ajudando o outro, porque o que ele quer é ele vencer, o que ele quer é se exaltar. E tem muita gente que usa os próprios talentos e as suas próprias possibilidades para quê? Sempre para se exaltar. Tem gente que usa para repartir. E tem gente que encrua. Eu não sei se já ouviram esse termo. Antigamente se falava assim: fulano é encruado. Então tem gente, por exemplo, que tem um talento muito grande, mas que ficou com medo. E aí encruou, recolheu, apodreceu o talento. Por quê? Porque teve medo. Medo do quê? Ah, eu faço poesia, mas eu não mostro para ninguém, porque pode ser que alguém não goste. Eu desenho, eu faço coisas, eu tenho capacidades, mas eu não mostro para ninguém, porque as pessoas podem não compreender, podem não gostar. Talvez alguém aqui esteja se identificando com essas coisas. E a gente com isso vai apodrecendo, vai enterrando os talentos naquilo que Jesus chamou de servo mau e inútil. Por quê? Porque a vida colocou nas nossas mãos possibilidades, poderes. Nós somos tão obtusos, tão ignorantes, que a gente acha que quem tem poder na vida são os empresários, porque tem bastante dinheiro, e são os políticos, porque tem bastante poder. E com isso a gente se exime das nossas responsabilidades para falar: eu não tenho poder nenhum, eu não posso fazer nada. E é gostoso se eximir da responsabilidade, porque daí você foge, você enterra o seu talento e parece que todo mundo é errado, só você que é o coitadinho da coisa. Mas talvez não seja assim. Talvez todos nós tenhamos talentos, nem que o talento seja pouco valorizado na sociedade. Por exemplo, um talento fundamental para a vida humana e que quase ninguém dá valor é saber ouvir. Saber ouvir. Todo mundo gosta de falar, mas ouvir, cara, é muito raro quem sabe ouvir. Às vezes vem uma pessoa que está com um problemão, ele precisa muito desabafar para alguém, escolhe aquela pessoa para desabafar, fala 2 minutos. Quando
Quando deu 2 minutos, outra pessoa falou: ih, comigo foi pior. E aí ela fala 20 minutos na cabeça da pessoa. Porque a gente não consegue ouvir. Só para falar um talento que é completamente desprezado. E quando você precisa, como a gente precisa de alguém que saiba ouvir. E como é raro encontrar. Como é raro encontrar. Vários talentos existem, várias possibilidades, mas as pessoas ou usam para si, para se exaltar, ou enterram com medo que as coisas aconteçam. E os talentos nossos, eles não servem só para a gente ganhar dinheiro, para a gente vencer na vida, para a gente se exaltar. Eles são as ferramentas que Papai do Céu colocou nas nossas mãos. Você já imaginou um trabalhador rural que o patrão passa, põe ele, leva ele num caminhão, põe ele na frente de um matagal, dá uma foice e deixa ele lá e vai sair andando para distribuir os outros trabalhadores. E aí ele se apoia na foice e fica lá: nossa, o que será que o patrão quer? E fica olhando a paisagem e filosofando: nossa, puxa, ele me deixou aqui, o que será que o patrão quer? Aí o patrão volta depois, final do dia, aquele matagal bonito, a foice afiadinha dele e ele apoiado, já está até cansado de ficar apoiado naquela foice, sabe? Ai, fiquei tão cansado esse dia de trabalho. Daí ele fala: sim, mas o que você fez com a ferramenta que eu dei para você? Vocês entenderam? Nós temos ferramentas dadas por quem? Deus. Dadas por Deus. Sem dúvida são ferramentas que nós desenvolvemos ao longo de outras vidas. Se você tem uma capacidade de inteligência tal, um talento artístico tal, uma capacidade mesmo como essa de ouvir que nós falamos, foi desenvolvida ao longo das diversas vidas, mas não foi para nada, foi para alguma coisa. E para que será? Vamos ficar apoiado na foice também? Para olhar a paisagem, para ficar esperando, para fazer buraco no braço de tanto ficar apoiado. Tem uma passagem muito interessante que mostra como mesmo os discípulos, que nós chamamos de santos, como eles eram parecidinhos com os piores de nós. Então tem uma altura lá que Jesus fala muito sobre o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Daqui a pouco uma senhora que acompanhava os discípulos, e que era mãe de 2 dos discípulos, falou assim: mestre, dá para eu ter um particular aí com o senhor? Aí ele, que já lia pensamento, né, falou: ih. Aí veio ela e os 2 filhos: escuta, o senhor está falando do seu reino, a gente está gostando dessa conversa do seu reino, né? Seu reino, um dia bacana, né? Nós estamos gostando dessa conversa. Ela não estava entendendo nada, mas ela estava gostando da ideia do reino. Quando vier o seu reino, quando o senhor for rei, dá assim para o senhor pegar um filho meu, colocar à sua direita, outro filho à sua esquerda. O que ela estava disputando? Cargo. Ela estava batalhando por cargo para o filho dela, parecido com a política que a gente vê aí, que é super comum. O cara é prefeito, começa a distribuir cargo entre os vereadores. Coisa estranha, São Vicente não tem, mas diz que outras cidades têm muito isso, viu? Eu ouvi falar, não tenho muita certeza. E aí, depois que os outros discípulos souberam dessa armação da mãe, o que vocês acham que aconteceu no grupo dos discípulos? Era discussão, quebra-pau, se pegaram. Aí Jesus esperou, meio que, porque às vezes a única coisa que a gente pode esperar no meio do conflito é o fogo serenar, porque o fogo precisa consumir, precisa queimar. Aí ele deixou, quando passou, ele falou assim: vamos conversar. Aqui entre os homens, a gente sabe que o mais importante, você percebe que é uma pessoa importante pela quantidade de serviçais, de servidores que tem à sua volta. Às vezes você vai viajar de avião, às vezes você está num shopping, num lugar assim, num restaurante, e você vê um bolo de gente em volta de alguém. Aí tem um com uma lâmpada, tem outro com uma câmera,
tem outro escrevendo coisa, entregando para ele, tem outro arrumando a aparência, melhorando assim. O que você deduz? Ali tem gente importante, é claro. Mas Jesus falou, mas não será assim entre nós. Para o mundo, o mais importante é aquele que é servido. Para o cristão, o mais importante é aquele que mais servir. A lógica completamente oposta. Tanto é que na última ceia, para fixar bem a lição, o que ele fez? Pôs uma toalha aqui, pegou uma bacia com água e foi ajoelhar diante de todos os discípulos, no pé deles, pegava o teu pé. Imagina, Jesus na tua frente pegando o teu pé e lavando. Pega o pé do outro e lava. Imagina o que é pé de discípulo, gente. Não tinha cimento, não tinha asfalto, eles naquelas ruas poeirentas, certo? E ele ali, ó, a atividade mais humilhante do tempo dele estava ali. Talvez limpar a latrina fosse pior, mas ele estava lá, lavando o pé deles, para simbolizar o quê? Que o primeiro, que o maior, que o mais importante do cristão é aquele que serve. Vocês estão notando como a gente não aprendeu nada? A gente continua querendo que os filhos da gente estejam nas posições de ser servidos. Opa! Nossa filha, se Deus quiser, você vai casar com um homem rico. Vai ter umas 4 empregadas dentro de casa. É isso que a gente quer para os filhos da gente. Aí vem o filho e fala assim: mãe, eu descobri minha profissão, eu quero ser professora. E você? Filha, professora. Tanta profissão para se escolher na vida. Não é importante? Quem acha que professor não é importante? Quem? Todo mundo acha que é importante. Mas por que a gente desanima quando uma filha fala que é? Ganha pouco. Trabalha muito, ganha pouco e não tem valor. Não é? Não. A lógica nossa mostra que nós não aprendemos nada de Jesus Cristo. Nós temos cruzinha no pescoço. Até bandido está escrito Jesus nas costas. Bem todo mundo adora Jesus Cristo. Mas praticar que é bom, nada. Praticar que é bom, a gente não sabe nada de praticar Jesus Cristo. Tem gente que vem no centro espírita e olha os trabalhadores assim e fala assim: esse pessoal deve ser espírito de luz, né? Puxa, olha só. O pessoal que dá passe deve ser máximo. Nossa, o pessoal que faz palestra deve ser um santo já. Caramba, e fica olhando e fala: que bacana. Pois eu gosto muito de comparar o centro espírita com um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos. Se você não conhece nada dos Alcoólicos Anônimos, eu vou te explicar um pouco. Quem faz palestra lá na frente dos Alcoólicos Anônimos, sabe quem ele é? Alcoólatra. Sabe o cara que atende na frente do grupo? Alcoólatra. Sabe o trabalhador, todo mundo que é bom? Alcoólatra. Ser espírita, tudo bêbado também. Tudo bêbado. Você não sente o odor, mas é tudo viciado do mesmo jeito. Qual é a diferença do bêbado, do alcoólatra, pro cara que está na frente? Qual é a diferença? Tem alguma. Ele é um alcoólatra, mas como ele se diz, eu sou um alcoólatra em abstinência. Eu já estou sem beber há 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, mas ele continua sendo alcoólatra. Nós aqui é a mesma coisa. Trabalhador espírita é a mesma coisa, é tudo alcoólatra, só que nós estamos em abstinência. E nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que é uma coisa que todo mundo deveria ler, todo mundo deveria conhecer esses 12 passos, porque é uma tecnologia social fantástica. Devia ser dado um prêmio Nobel pro AA. Até porque não tem só Alcoólicos Anônimos, tem Narcóticos Anônimos, tem mulheres que amam demais, tem consumidores compulsivos, tem chocólatras, sexólatras, tem tudo, porque a gente faz de tudo um vício, graças a Deus. Então, tudo a gente transforma num excesso, numa doença. Até sexo, chocolate, que eu acho que é muito bom, não tenho nada contra, só que a gente transforma isso numa auto-obsessão, né? Então, Jesus também tem sido usado, muito mal usado.
Hoje as pessoas vão para centros, vão para casas espíritas, vão para igrejas, querendo o quê? Por que tinha roupa de ver Deus para você ir em missa no interior? Ah, tem a roupa de ver Deus. O que é a roupa de ver Deus? Tua melhor roupa é a roupa que você vai na missa. Por quê? Porque Jesus exige que a gente use as melhores roupas para ir para o culto, não é isso? A gente vai porque é para namorar, a gente é para flertar, para olhar as pessoas, para dar uma sapiada. Tem gente que vai na religião porque está pensando numa candidatura e quer ser popular. Eu conheço uns candidatos aqui em São Vicente que ele vai no católico, ele vai no espírita, ele vai em tudo quanto é lugar, porque ele precisa estar enturmado, né? Cada um vai para a religião buscando uma coisa. Tem gente que hoje fala assim: mudei essa religião aqui que é boa, que eu mudei, melhorou o salário, já troquei de carro, já está isso, já consegui um cargo, então essa religião é boa. Jesus não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, não tinha um emprego, se fosse nos dias de hoje, seria um mendigo. E a gente acha que por causa do mendigo a gente vai ficar rico. Tem um descompasso total. Então, nós somos convidados a servir. Mas para a gente servir, qual é o meio? Qual é a ferramenta? Em que campo eu vou servir? Alguns de vocês devem estar perguntando, né? Apoiado na foice. Em que campo eu vou servir? O que será que eu posso fazer? A gente fica perguntando, porque é aquela paisagem bonita, aquele matagal imenso, e a gente apoiado na ferramenta e falando assim: puxa, o que será que Deus quer de mim? E trabalha. Nós temos talentos, nós temos ferramentas. As nossas ferramentas são precisamente aquelas que só vocês sabem. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. O que? O que será que Deus quer de mim? Eu não sei qual é a minha missão. No Espiritismo a gente gosta muito de falar missão. Não sei qual é a minha maior missão. Chico Xavier falava assim: os centros precisam da mediunidade da vassoura. Pega a vassoura e limpa. Certo? Porque todo mundo entra no centro, quer fazer palestra. Tem uns vaidosos que gostam de fazer palestra, tem outros que quer ser presidente, quer fazer isso, fazer aquilo. Mas a tarde da vassoura, a mediunidade da vassoura está em farda. Está em farda. Certo? Nós podemos refletir um pouco mais. A gente gosta dos livros, gosta dos mestres, gosta das grandes dicas. O que o Espiritismo, a gente imagina que o médium vai olhar para a gente, vai saber da vida passada, vida futura, sabe o que vai ser onde que tem que caçar, onde que tem que colocar dinheiro, a gente sabe tudo, nada, não sabe nada. Mas imagina que a gente vai dar a receita para a pessoa se emancipar. Eu estou falando para vocês que a receita é muito mais clara, não precisa de médium, gente. Não precisa de médium. Nós somos o trabalhador apoiado na foice e o matagal na frente. Somos nós. A gente riu aqui, riu de quem? Riu de nós mesmos. De vez em quando você está andando em casa e vê uma pessoa ridícula na parede, vê um quadro ridículo e fala: nossa, que quadro ridículo. Aí você olha mais de perto, é um espelho. Nós estamos aqui rindo de nós. Somos nós, os trabalhadores, que estamos apoiados e parados e sentados em cima dos nossos talentos, que foram colocados para a gente como meios de servir. Servir. Mas eu só sei fazer bolo. Servir. Eu só sei lavar roupa. Servir. Eu só sei escutar. Servir. Eu estou aqui na frente, eu sou papagaio. Eu sou papagaio mesmo. Tem um trabalhador, o Geraldinho, ficou muito tempo com o Chico Xavier, e ele falou: a minha mediunidade é mediunidade papagaio. A gente adora falar, quem adora falar tem que usar o talento que tem. Mas isso quer dizer que eu tenho o que de melhor? Será que eu tenho alguma coisa, porque eu falo bastante, eu já consegui aprender tudo que eu estou falando? Meu Deus do céu. Se eu conseguisse, estava andando por cima de mar. Hoje a gente olha ali no Gozaria, tem um monte de gente andando em cima de mar, né? Mas não é Jesus não, gente. É só uma prancha que fica assim, a pessoa fica remando e parece que ela está andando em cima de mar, mas não está. É só a enganação.
Nós aqui estamos para nos lembrarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros. E aquele que fala não é melhor do que o que dá passe não é melhor do que o que fica na recepção. É todo mundo o mesmo sistema. Até porque quem está aqui falando só está repetindo o que, quando está bem, né? Quando a gente está bem aqui, a gente consegue repetir o que os verdadeiros palestristas estão querendo dizer. Então eu estou dizendo para vocês e estou dizendo para mim. O ouvido mais próximo da minha boca é meu. Se você quer saber qual é a melhor maneira de você finalmente, definitivamente se aproximar de Jesus e realizar o serviço que Jesus está pedindo para a gente há pelo menos 2000 anos diretamente, é só você olhar para si mesmo e falar: que ferramenta Papai do Céu deixou na minha mão? Qual é a ferramenta? O exame é de cada um. Cada um aqui tem uma ferramenta diferente, mas todo mundo tem ferramenta. Quem manda no teu pensamento? Quem manda no teu tempo? Mesmo a pessoa que está numa solitária, numa penitenciária, quem manda no tempo dela? Quem manda no pensamento dela? Só ela. Certo? Pegue os seus talentos e use essa ponte que Deus te deu para fazer a ligação entre você e a luz. Jesus está esperando. O matagal está prontão na tua frente. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça, né? Obrigado, gente. Aleluia.